Gente, para tudo para ver esse filme de hoje e essa análise desse filme. Para tudo. É maravilhoso. Esse filme vai falar que é melhor, essa análise vai falar sobre o medo que a gente tem de frustrar os nossos pais, sobre idealizações que a gente tem na vida, processos de inflação, ou seja, quando a gente está extremamente extasiado com algo que vai acontecer, e sobre propósitos e missões. Então, no Cine Psicologia dessa semana, o filme é Soul. Bom, quem não assistiu esse filme, aqui ó, obrigação da vez assistir. Não tem desculpa. Já para aqui, vai assistir, está com tempo, vai lá, porque esse filme é magnífico. E, gente, sério, se vocês chegarem no final desse vídeo, olha, as pessoas mais sentimentais vão chorar, tá? Tô falando. Segura aí, vocês vão ver só. Mas vamos lá, esse filme começa, esse desenho começa, com ele é professor de música, então ele tá ensinando música numa escola, né, acho que escola no ensino fundamental. E o sonho da vida dele é tocar jazz numa banda de jazz. Ele deixa claro que acho que a pessoa que ele é encantado é a Dorothea Williams, ele é super fã da Dorothea Williams, e acho que o sonho da vida dele é tocar com ela. Então, logo no começo do filme, mostra um pouquinho da interação dele com a mãe. E aí a gente consegue ver um pouco do quanto ele tem receios de frustrar essa mãe. Então, pela carruagem do filme, a gente entende que essa mãe, ela quer que ele, entre aspas, não realize o sonho dele. Ou seja, que ele fique lá numa empresa CLT, tá bom, tá ótimo, né? Mais pra frente a gente vai entender que ela faz isso porque o marido dela, pai dele, tinha o mesmo sonho de ser músico. E aí eu já pausa aqui que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas, e aí ela diz que sustentava a casa, e aí ela não queria que o filho tivesse o mesmo caminho do pai. Só que, gente, já tem, porque ela já sustenta esse filho, tá? Mas ok. Então ela quer que esse filho seja CLT da vida e não quer que esse filho vá para ter sucesso. Começa por aí. E ele morre de medo da mãe, ele morre de medo de encarar essa mãe. E aí logo no começo do filme, um ex-aluno dele faz uma proposta para ele fazer um teste para tocar com a tão sonhada Dorothea Williams. E aí ele vai até lá, faz o teste e a Dorothea Williams adora ele. E chama ele então para tocar num show. E aí entra num processo de inflação. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre a inflação e humilhação, que Jung descreve isso na sua teoria. Na verdade, assim, a gente entende que o ego, ele tenta deixar a nossa vida, né, de uma forma estável. Lógico, a gente sabe que não é possível, a nossa vida ela tem altos e baixos, mas a ideia, quando você tem uma consciência, é que você consiga deixar esse movimento mais fluido, sem tantas inflações e humilhações. Aqueles que têm curiosidade, tem até um mistério que dizem a maldição do Superman, que relata que os personagens que fizeram o Super-Homem no cinema, não os Avengers, essas coisas, o Super-Homem mesmo, ou morreram ou ficaram tetraplégicos. Por quê? Porque é muita inflação ser o Super-Homem. E aí a gente pode ver isso também quando alguns famosos têm uma ascensão muito rápido. Então, Mamonas Assassinas, Amy Winehouse, que você sai de um anonimato para uma fama muito rápida e se você não tiver um ego muito bem estruturado,
você vai para um momento de inflação muito alto, né, eu sei que parece muito teórico isso, eu nem quero, né, sair um pouco do foco do filme, mas a gente acredita que isso faz com que o ego, eh ele tem que sempre balancear da mesma na mesma equivalência, né, então se eu tô, hã, inflada aqui, eu vou humilhar aqui, né, na mesma distância. Então quando você tá muito, muito, muito inflada, é como se seu ego fosse um coração, e aí você fosse correr na esteira de uma forma em que seu coração não aguentasse mais bombar, né, e infartasse, né, no sentido de que ele estoura. Então é essa a proposta, né, de inflação, humilhação. E aí ele recebe essa proposta, que é a proposta de vida toda dele, e aí ele infla. E o que acontece quando a gente está nesse estado de inflação? A gente não presta atenção em nada, que a gente está tão inflado que a gente acha que então, chegamos no topo. E foi o que aconteceu. Ele estava tão inflado que ele não viu que ele quase morreu atropelado, que quase a obra caiu na cabeça dele, e aí ele cai então no bueiro. Ele não morre, mas ele fica em coma. Em coma meio que quase morto ali, no final eles vão dizer que vão dar uma segunda chance pra ele, então é meio que quase morto. Bom, então aí ele, na teoria, deveria, melhor, ir para o além-vida, que era o céu, ou seja, ele ia voltar a ser uma alminha do além-vida, mas ele acaba tentando fugir desse processo do morrer e entra pelo um outro lado, né. Tanto é que as pessoas que fazem as contagens das almas percebe que uma faltou, porque ele, em vez dele entrar pelo caminho da luz, ele vai pelo um outro lado. E por ele ir por um outro lado, ele então não volta como uma alminha, ele volta como se fosse um mentor, como se fosse uma pessoa mais velha. E aí ele vai virar um mentor da famosa alminha 22, que é uma alminha que morre de medo de vir para a Terra. Ela tem uma resistência enorme, eh, ela já passou por diversos mentores maravilhosos, e todos eles desistiram dessa alminha, porque ela não quer vir para a Terra. E aí quando ele conhece, um dos o Zé, né, que é como se fosse uma representação acho que até interessante, porque ela fala uma representação quântica, né, que faz menção à física quântica, inclusive o que eu vou dizer agora também é uma teoria da física quântica. Ela faz menção a que ela é só um formato. Ela se produz no formato de um ser humano para ficar mais fácil para o ser humano conseguir olhar para ela, mas ela é só, né, estruturas quânticas. E aí ela começa a falar sobre as almas, então ela empurra umas almas dizendo assim: "Ah, isso aqui vai ser os egocêntricos, esse aqui não sei o que lá". E aí vem uma proposta de uma física quântica, dando uma pausa aqui no filme, para falar dessa teoria da física quântica. Segundo essa teoria, ele diz que, e Jung também acreditava nisso, quando ele fala do inconsciente coletivo, ele diz que a proposta da humanidade é sempre a evolução, de uma forma ou de outra. A gente sempre vai estar, evoluindo. E aí, quando o sistema ele já está no limite, precisa vir alguém nascer pessoas com propostas diferentes para pensar o que ninguém nunca pensou. Então, é como se de fato todo mundo viesse predestinado. E aí é uma teoria que diz, por exemplo, que o ser humano não tem um livre-arbítrio, né? Ele vem porque ele precisa vir predestinado a isso. Eu estou dizendo de teorias, aqui eu não estou dizendo sobre o que eu acredito ou o que as pessoas acreditam, eu estou dizendo sobre teorias. Eh, então, isso traz no filme essas alminhas meio que predestinadas a vir para a Terra, com as suas missões e com as suas características. Então tem os simpáticos, os egocêntricos, o não sei o quê, não sei o que lá. Então meio que já vem predestinado ali na Terra. Bom, então, eh, ele vai começar a mentorar a A22.
E aí ele, hã, para ser mentor, ele acaba mostrando um pouco da vida dele pra 22, e aí a 22 traz uma ideia de que: "Nossa, que vida merda que você tinha, não tinha nada de especial que, né, você quer voltar pra Terra pra isso?". Engraçado que ela dá até esse comentário, dizendo assim: "Nossa, eu vou querer conhecer a Terra, né, se sua vida era essa porcaria e você tá doido pra voltar, alguma coisa deve ter naquele lugar, né". E aí ele começa a perceber um pouco a vida dele, e o que a gente tão fala dessa famosa passagem do meio, crise dos 30, que é onde a gente começa a ver a nossa vida e começa a questionar, dizendo: "Gente, mas isso aqui tá certo? Não é possível. Nossa, mas eu achava que era outra coisa". E aí a gente vê a nossa vida, né, de cima e percebe que: "Putz grilo, o que que eu tô fazendo da minha vida?". Então é o que ele passa no painel da vida dele ali com a 22. E aí a 22 começa a mostrar o lugar ali pra ele, e aí ele diz que ele quer voltar, mas, tem um lugar onde as almas voltam pra Terra, mas ele não consegue voltar, porque ele não tem um passe da Terra pra poder voltar pra Terra, e aí a 22 tem uma ideia de ir até um lugar lá, e tem um carinha muito doido que consegue acessar, eh, o além-vida e a Terra, porque ele tá vivo, ele consegue acessar os 2, através da espiritualidade dele. Então ela leva ele até esse lugar. E aí ele vê 2 ambientes. Um ambiente das pessoas que quando elas estão, eh, possuídas pelas suas encantada pelo que elas estão fazendo, elas ficam num tipo de frenesi, né, realizando aquilo que elas gostariam, eh, desfrutando daquilo que elas estão realizando, melhor. E ele também vê umas almas perdidas. E aí esse moço que faz esses processos de transformação ali, esses rituais, ele pega a alma e diz assim: "Ah, essa aqui é de um", acho que ele diz gerente de contabilidade, uma coisa assim, né, não me lembro agora a profissão da alminha ali, que tá totalmente perdida. E aí hã, é como se fosse uma crise também, onde a pessoa olha e diz assim: "Meu Deus, eu acordei, o que que eu tô fazendo na minha vida, né, vamos lá". É que eu acho que esse filme traz muito disso, de que a gente tá fazendo, qual é o propósito, né, que você tá fazendo da sua vida, você tá olhando pra sua vida realmente como ela realmente é? E aí essa pessoa ela tem um surto e diz assim: "Meu Deus, eu tô livre", quebra tudo, e aí acho que ele vai agora, a partir de agora, seguir uma vida melhor, com certeza. Mas então quando ele começa a fazer esse ritual, ele fica tão desesperado pra voltar para o corpo dele que ele acaba caindo, ele e a 22, e aí no corpo dele tá no hospital, estão tentando fazer algumas técnicas de que ele volte a viver. E aí tem um gato lá, porque estão tentando essa técnica com o animal, e aí ele acaba caindo, a alma dele acaba voltando no gato e a 22 no corpo dele. E aí começa, obviamente, toda aquela jogada da Disney. E é engraçado que a 22 ela começa a vir pra Terra e tudo pra ela é novidade, obviamente. Ela vê uma folha caindo, ela come um pedaço de pizza e tudo pra ela é: "Meu Deus, que maravilhoso". E ele começa a olhar para aquilo, ele começa a perceber que realmente ele estava tão preso numa idealização que ele tinha do jazz, que ele de fato não estava vivendo, mas ele tem uns relapsos disso, parece que você vê pela cara dele que ele fica encantado ao ver a 22, encantada com as coisas. Então você vê que ele começa a perceber que talvez ele estivesse ali muito preso numa ideia, sem desfrutar da vida, mas ele não consegue bater o martelo nisso, ele só tem uma ideia. E aí, enfim, no meio de um monte de coisa que acontece, ele tem esse show que ele vai fazer com a Dorothea Williams, porque, lá na frente ele ganhou a chance de tocar com esse show, e esse show vai acontecer, então ele tá desesperado para que aconteça. E aí ele tem que, no meio de
de tudo que acontece, ele perdeu um terno, enfim, ele tem que voltar lá pra mãe dele pra pedir o terno. Mas ele tá morrendo de medo de enfrentar essa mãe, só que quem tá no corpo dele é a 22, né. Eh, e aí ela acaba soltando sem querer uma frase que o gatinho, que é ele mesmo, estava falando, e essa frase meio que enfrenta essa mãe. E ele resolve falar tudo mesmo pra essa mãe, dizendo que ela nunca o apoiou, que era o sonho da vida dele e que ele queria aquilo. E aí é quando mostra a história de fato dele. Então a gente vê que, na verdade, primeiro, esse sonho não era dele, esse sonho era do pai dele, que ele acaba, pegando pra ele, né. Eh, e aí a mãe dele também fala um pouco, que eu já trouxe, que ela sustentou o pai, que ela não queria sustentar o filho também, mas ela já sustenta, ok, né, o que também é bem vantajoso para ela, porque esse filho tá meio que dependente dela também, que, né. E fica claro que no fundo, era um sonho do pai, mas ele também não percebe isso, ele tá tão preso na idealização de tocar com a Dorothea Williams, e ok, ela resolve dar o terno pra ele e é isso aí, e ele vai tocar com a Dorothea Williams. E aí, gente, para tudo porque é a melhor parte do filme. Ele toca, extasiado, loucamente. Quando ele sai, eu sei até de cor essa parte, porque eu acho maravilhosa. Ele sai todo feliz, né. E aí ele vira pra Dorothea Williams e diz assim: "E agora?", né. Aí ela vira pra ele e fala: "Agora você volta aqui amanhã e faz tudo de novo". E aí você vê o semblante mudar, na hora. Aí ele diz assim: "Eu esperei por isso a minha vida toda". E aí ela para e diz pra ele que um peixinho foi procurar um sábio e disse assim: "Oi, eu tô procurando o oceano". E aí o sábio diz para o peixinho: "Mas você está no oceano". E aí o peixinho diz: "Mas isso aqui é só água". E aí ela diz: "Até amanhã", e vai embora. E aí na hora, então ele percebe, né, que que eu fiz da minha vida inteira. E ele percebe que ele deixou de viver a vida inteira dele por conta de uma ilusão. Porque ele estava tão preso achando que aquilo traria felicidade pra ele, que ele não percebeu, né, que ele nem vivia. No meio disso, a 22, falando agora da 22, ela amou, a 22 ela pôde entender também nesse caminho, que ela estava com tanto medo de vir pra Terra, ela estava com tanto medo de não ser feliz, de não conseguir fazer as coisas, que ela ficou presa ali na zona de conforto, que era o além-vida. E nesse meio tempo, ela percebeu que então ela amou a Terra. Tanto é que ela não queria devolver o corpo para ele, né, de volta. Eh, eles acabam sendo pegos pelo um dos Zé lá, um dos supervisores do além-vida. Eles brigam, ele e a 22, e ela diz assim: "Ah, então tá bom, pega esse passe e volta pra Terra", que é quando ele toca com a Dorothea Williams. Quando ele briga com a 22, ele um pouco antes desse show, ele volta pro além-vida, e o Zé diz pra ele diz que a missão não tem nada a ver com o propósito, que naquela hora ele não entendeu o que aquele Zé quis dizer com isso, porque ele dizia que a missão dele era a música. E aí quando ele percebe, enfim, tudo isso da Dorothea Williams, ele volta pra casa, e aí ele pega as coisas que a 22 tinha, né, guardado no meio dessa jornada dos 2, e aí ele começa a tocar olhando para aquelas coisas. E aí ele vai, fica extasiado, obviamente, vai para o além-vida e ele vai atrás da 22. E aí falando um pouco do que eu vejo sobre a ideia da missão e do propósito, né. Eu coloco aqui a missão como a ideia, eh, do arquétipo para Jung. Como assim?
É como se, por exemplo, se a gente pensasse ali na teoria da física quântica, a gente vem para a Terra com uma ideia de qual é a nossa missão? Evoluir. Todo mundo tem que evoluir, porque a proposta é essa, ser pessoas melhores que a geração passada, para que a geração futura seja melhor que a nossa geração, e assim vai para que a gente sempre evolua. É a nossa missão, né? E aí, obviamente, quando a gente nasce aqui no Brasil, a gente é brasileiro, e não há nada que a gente possa fazer com relação a isso, mesmo que a gente more no exterior, tenha a dupla cidadania, nananana, a gente é brasileiro e vai ser brasileiro pro resto da vida. O fato da gente nascer na nossa família, não há nada que a gente possa também fazer para mudar. Tudo bem, a gente pode mudar a nossa história, a gente pode tentar coisas diferentes, claro, mas a sua mãe e o seu pai sempre vão ser a sua mãe e seu pai. Isso não vai mudar. Ah, mas eu fui adotado. Tá, mas o seu pai biológico, sua mãe biológica sempre vão ser essas pessoas, né? Então, o nosso DNA ali e não vai mudar. Então, essa proposta dessa missão que vem, eu vejo muito essa ideia da missão. Mas o propósito é como que você vai admirar tudo isso? Como que você vai viver a sua missão, entre aspas, da melhor forma que você puder viver? Eu vejo o propósito com a ideia de admirar essa missão. É como se falasse assim, é como se você chegasse no final da tua vida e alguém te perguntasse: "Você viveria a sua vida exatamente da mesma forma que você viveu?" E aí se você dissesse não, é sinal de que você não entendeu nada. Entender a sua missão, eu vejo que é desfrutar do seu propósito de viver. E aí então ele, voltando ao filme, ele volta atrás da 22, porque quando ele entende tudo isso, ele vai dar o passe pra 22 vir pra Terra. Então ele volta lá, vai atrás da 22, a 22 tá perdida, a alminha dela tá perdida, porque ela tá se sentindo extremamente insuficiente, ela tá porque ele diz pra ela que ela só estava realizada porque ela estava no corpo dele, só por isso. Porque ela mesmo, ela não continua não sabendo de nada. E ela fica com aquela angústia, dizendo: "Realmente não sei, e agora?" E aí ele mostra pra ela que não, que ela conseguiu ver bastante coisa aqui. E aí ela fica mais a alminha dela vai voltando ao normal, e aí ela, de fato, pega o passe e volta pra Terra, né, agora como uma alminha. E ele, as pessoas resolvem dar uma nova chance pra ele. E aí eu vejo essa nova chance como realizar a sua missão com o propósito de viver. Então é um filme muito lindo que faz a gente questionar sobre realmente que papel que a gente está realizando na nossa que a gente está buscando na nossa vida, quais são as nossas idealizações e será que elas são reais, né? Será que a gente tá tão preso numa ideia de a hora que eu conseguir aquela casa, minha vida vai mudar, a hora que eu conseguir aquele carro, aí eu não sei o que lá, a hora que eu pegar meus 25 bilhões, aí a minha vida vai ser outra. E aí eu tô tão presa nessas ideias, tô tão presa num quando isso acontecer de fato eu vou viver, que eu não tô vivendo, né. E aí quando aquilo acontece, eu vou olhar e vou dizer: tá, e agora?", né. E aí agora eu vou ter um outro desejo para viver sempre atrás dos desejos e não viver de fato. Eh, então é um filme que vale muito a pena ser visto, exatamente para pensar como que a gente está lidando com esses encantamentos, né, que aparecem por aí, eh, que vocês vão ver que também vai ter, né, com o Pergunte ao Psicólogo dessa semana também vão ter coisas desse tipo, mas é uma reflexão, espero que vocês gostem e é um filme lindo, que vale muito a pena.